Eu vou compartilhar. Tá aqui. Eu não sei se vocês... Bom, né, boa tarde. Então, o que eu trouxe hoje para vocês? Eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas o Conselho Federal de Odontologia, ele agora lançou, né, ele já tinha feito algumas recomendações, e agora ele lançou aí as recomendações para enfrentamento da Covid-19, considerando aí essa perspectiva já de volta às atividades. É importante a gente fazer uma revisão desse protocolo, eu li ele, e tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa discutir, porque esse protocolo, ele vai ser o protocolo, basicamente, que vai ser utilizado também no serviço público, né, na atenção básica. E ele tem algumas coisas, eu vou subindo aqui, a tela, vocês estão vendo, gente? Sim, professor. Sim. Tem algumas Sim, vamos coisas ver. que eu acho que a gente precisa discutir e precisa questionar. Então, esse protocolo, ele foi feito aqui junto pela AMIB. Vocês já ouviram falar na AMIB? Sabem o que significa essa sigla? Não. Associação Mineira, desculpa, Associação de Medicina Intensiva do Brasil, junto com o Conselho Federal de Odontologia, tá? Então, foi uma parceria das duas instituições, né, que propôs esse protocolo, tá? Então, ele fala, né, do momento crítico e da necessidade mesmo de adequação da odontologia aí para enfrentamento da Covid. Ele começa falando da questão da triagem dos pacientes, né? E aí tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção para vocês, que eu tenho observado, não só, né, em outros protocolos também. Então, ele fala, apresenta sintomas gripais ou teve algum contato próximo a alguma pessoa que apresentava? Eu não sei se vocês viram que o Ministério da Saúde, quer dizer, com certeza vocês viram, ele inclusive antecipou a vacinação da gripe esse semestre, né? Qual foi o motivo dele ter feito isso? Foi justamente para a gente ter aí um diagnóstico diferencial em relação à gripe, da Covid para a gripe, né? Então, lógico que eles se baseiam, né, aqui, muito nos protocolos internacionais do Center Disease Control, né, que é como se fosse a Agência de Vigilância Epidemiológica dos Estados Unidos, né? Nesse contexto, no contexto desses países, faz sentido, né, eu já perguntar direto por sintomas gripais. Mas aqui no Brasil, que a gente teve a vacinação de gripe, né, e que foi justamente para a gente diferenciar os casos de gripe comum dos casos da Covid, no meu entendimento, antes de você perguntar se tem sintoma gripal, eu acho que tem uma outra pergunta. Você foi vacinado contra a gripe? Vocês concordam? Porque se a pessoa foi vacinada contra a gripe e está com sintoma gripal, muito provavelmente não é gripe que ela tem, e sim Covid, né? Então, eu acho que esse é um erro, se a gente pode chamar assim, ou talvez um equívoco, né,
que tem sido cometido muito frequentemente aqui no Brasil. Já perguntaram nos protocolos, sintomas gripais. Né? Eu acho que antes de você perguntar por sintomas gripais, considerando que a gente aqui tem a vacinação da gripe, que é gratuita, eu acho que a gente tem que perguntar primeiro se a pessoa tomou a vacina de gripe. Porque a vacina de gripe foi justamente para quê? Para facilitar a triagem dos casos de Covid. Né? Então, não justifica ter antecipado a campanha e tal, que a antecipação foi justamente para a gente fazer essa diferenciação e não perguntar se tomou ou não tomou a vacina de gripe. Porque se tomou e está com sintoma, né, e eu até escrevi, já mandei um e-mail para o CFO falando isso, esse protocolo provavelmente vai ser revisado, não por isso, né, por outros motivos também, porque muita coisa já vai sendo evidenciada e as pessoas vão contribuindo e vai mudando. Então, não tem muito sentido a gente ficar falando, a gente não usar uma informação que a gente já tem no momento de fazer essa triagem. Então, todos os protocolos, né, de uma maneira geral, eles não fazem essa pergunta. Claro que quase todos os protocolos, né, se baseiam em outros protocolos internacionais. Em muitos países não é feita essa vacinação da gripe, né? Mas aqui a gente faz. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? E aí ele vai, né? Paciente com suspeita de Covid-19, fazer o isolamento, claro, isso a gente já sabe. Algumas coisas eu vou passar mais rápido, né? A gente já viu isso, tá? Outra questão agora também importante aqui, ó, é que agora a gente já pode, né? Já está liberado, e isso é uma coisa nova que eles incorporaram nesse protocolo agora, é a questão de fazer a triagem por telefone, porque antes não podia. Eu mandei para a Ana Cláudia, eu imagino que ela repassou para vocês, mas agora a gente já pode fazer a teleconsulta. Tá? Então, isso pode ser via telefone. Então, importante começarmos a usar esse recurso da teleconsulta, por quê? Porque acaba que um paciente contaminado vai ao nosso consultório, ele pode espirrar, enfim, todas essas questões que vocês já sabem, né? A questão da triagem presencial, eu chamo a atenção lá para a questão da temperatura aqui, né? Que a gente viu lá no webinário, quem participou, essa questão do ponto de corte, o que você vai considerar como sendo uma alteração já de temperatura, e aqui eles trabalham com 37,8, que é o que a temperatura, que é a temperatura que a gente já considera como uma condição febril, né? Lembrando para vocês que a temperatura normal é 36,8. Até 37, acima de 36,8 até 37,3, você considera que ainda está normal. Acima de 37,3, entre 37,3 e 37,8, já é uma febrícula. Tá? Então, eu acho que é um outro ponto também que a gente precisa ficar atento, né? Então, não tem febre, mas tem uma febrícula. Eu não sei se vocês viram que agora tem um estudo falando que os assintomáticos não transmitem, mas os pré-sintomáticos são aquelas pessoas que já têm, por exemplo, uma febrícula, né? Não é uma febre, porque não está 37,8, mas tem uma febrícula.
ele pode estar nessa condição de pré-sintomático e está transmitindo. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Isso foi divulgado ontem pela OMS. É um estudo pequeno ainda, falando isso. Tomara, né, que se confirme mesmo e que os assintomáticos não transmitam, tá? Porque para a gente vai ser muito bom, né? Que a grande questão que a gente tem hoje em dia são os assintomáticos. Ele fala aqui, né, e aí aquela questão do tratamento, né, do protocolo para o paciente sem suspeita por Covid, tratamento eletivo, continua ainda para a postergação do tratamento odontológico, ou seja, esse protocolo saiu agora, né, no início de junho, está bem recente, tem uma semana, mas ainda, né, mesmo liberando o tratamento, aí, ele ainda está falando de postergar o tratamento eletivo, ou seja, né, ainda os atendimentos estão direcionados principalmente aos casos de urgência e emergência, né? O paciente com suspeita e tratamento de urgência e emergência, aqui, novamente, ele está reforçando a condição do telefone, do uso do telefone. Por quê? Porque agora a gente já pode, ele já regulamentou a teleconsulta, né? Então, essas são algumas mudanças que a gente teve das orientações iniciais que eles fizeram, né? Então, isso é um ponto bastante importante. Quando o paciente suspeito ou com diagnóstico, quanto menos contato, né, você tiver, melhor é. Por isso aí volta aquela questão da sutura, né, que ele coloca a sutura reabsorvível, a questão da limpeza do consultório, os EPIs, né, o descarte correto, como materiais infectantes. O paciente com suspeita ou confirmado para COVID-19 e tratamento de urgência e emergência. E aí, eu também estou fazendo alguns destaques, muita coisa que eu estou falando com vocês aqui agora, eu inclusive já encaminhei um e-mail para o Conselho Federal, a questão das 2 horas após o final de cada atendimento, né? Então, já tem aí estudo que ainda está para ser impresso, né? Para ser publicado, que hoje em dia a gente tem as publicações online também, que 2 horas após o final de atendimento para fazer essa limpeza do consultório. E a gente aí já está, né, já tem estudo sinalizando para 3 horas. Né? E aí eu volto um pouco naquela questão lá do webinário. Hoje, inclusive, mais cedo teve um webinário, não deu para assistir porque eu estava dando aula, falando da questão do ultravioleta, né, que a gente comentou um pouco no webinário lá no final, quem estava presente viu, que eu acredito que vai ser a grande solução que a gente vai ter aí em termos de descontaminação de ambiente, né? Me parece, e tudo sinaliza que vai ser o que vai nos ajudar em muito, né? Na questão da atenção básica, e isso vai demandar dos serviços de saúde a incorporação dessa tecnologia, e aí vamos lembrar, né, que o SUS ele teve cortes aí significativos, né, na saúde, e a gente vai precisar incorporar tecnologias que têm um custo, né? Então, assim, os atendimentos odontológicos no serviço público, eu acho que eles vão ser mais demandados, até porque a gente vamos ter muita gente desempregada, né, que vai perder o convênio, que vai precisar do SUS.
Então, vamos ter que adequar também o serviço público, a atenção básica vai ter que se adequar e vai ter que incorporar essas tecnologias, né, que normalmente não vão estar baratas no primeiro momento. Vocês viram aí, né, como que já subiu o preço de máscara e de equipamento de proteção individual, né? Então, aí ele já incorpora aqui a questão do telefone, que seria teleodontologia, teleconsulta, né? Opa, deixa eu só descer aqui um pouco. A questão da definição lá das urgências e emergências, eu acho que isso está tranquilo, né? Emergência a gente não tem como deixar de atender, porque tem risco de morte, né? As urgências, algumas vezes a gente vai poder postergar. Deixa eu voltar aqui. A gente vai conseguir postergar, e aí vai depender do julgamento clínico de cada um, né? Isso, né, tanto a nível de consultório privado, como a nível de atenção básica, lá nas unidades básicas de saúde, né? Aqui a gente tem aquele quadro com as condições que são emergenciais, que são casos que você tem um sangramento descontrolado, uma celulite ou infecção difusa, né, nos tecidos, aí já com possibilidade do paciente desenvolver um edema de glote, que você tem que intervir. O trauma envolvendo ossos da face, com potencial comprometimento das vias aéreas, né, também é uma outra situação. Então, vocês vejam que as condições de emergência, né, são relativamente poucas, né, e são aqueles casos extremos. Quando a gente esteve lá fazendo estágio lá na UPA, vocês viram, né, algumas dessas condições lá, e a dentista relatou, né? Aqui já são as condições de urgência, tá? Que a gente vai ter. Estou passando aqui. E eu não vou entrar nisso aqui de novo, porque a gente já viu bem isso. Aqui, né, ele trata que para o atendimento dessas emergências, né, tomografias computadorizadas, ele propõe a panorâmica ou a tomografia computadorizada de feixe cônico. Essa situação aqui, a nível de serviço público, né, em relação à tomografia, a gente, né, muitas vezes consegue fazer. Mas se for, por exemplo, numa unidade de pronto atendimento, você não vai ter, né? Muito difícil você ter unidade de pronto atendimento com tomografia computadorizada. Então, aqui seria mais o caso da atenção terciária, por exemplo. Né, o paciente que chega no hospital com um trauma maxilofacial. Né? Às vezes o paciente está inconsciente, você não vai ter condição de fazer uma anamnese, fazer aquela triagem, né, que é o primeiro passo. Então, uma alternativa é o uso da tomografia, né, porque aí pelo menos você vai ver como que está a condição pulmonar do paciente, né, se está limpo, se não está. Isso aí é o padrão, né, que se usa hoje para diagnóstico mesmo, né? Até porque as radiografias, os estudos mostram que elas não têm a mesma sensibilidade que a tomografia.
Aqui ele já começa a tratar das medidas a serem tomadas para o atendimento de urgência e emergência, né? A nível ambulatorial, lá no consultório, e aí ele fala da questão da biossegurança, né? Das normas de biossegurança, que a gente já tem visto aí. A questão da imunização profissional, e aí eu volto lá na importância da vacina da gripe, né, porque ela nos ajuda aí no diagnóstico diferencial, tanto do paciente quanto do profissional, né? Vamos lembrar lá que somos grupo de risco aí para contaminação. E aqui ele fala da questão da higiene das mãos, né? Aí ele fala com água e sabão ou com fricção de álcool gel 70%, se não estiverem com sujidade visível. Mas lembrando que, né, nesse contexto aqui também, é que você está lá dentro do consultório, você vai ter água e sabão, e aí sim, você vai fazer a higiene das mãos, você pode até depois usar o álcool 70, mas o ideal é a limpeza seguindo o protocolo, né, de higiene das mãos. Em relação ao uso de EPI, né, também tem algumas coisas aqui que eu marquei, que ele descreve lá que é necessário proteger as mucosas dos olhos, nariz e boca, né, e que o equipamento deve ser selecionado de acordo com o tipo de atendimento. Tudo certo, eu acho que é o tipo de atendimento mesmo. Se você vai fazer um atendimento, uma avaliação de um paciente, se você vai fazer um procedimento que não vai gerar aerossol, a máscara cirúrgica, ela vai te proteger, tá? Se não, você vai ter que usar a N95. Eu acho que também aqui ficou faltando um pouco especificar isso, né? E aí ele fala, compreendem óculos e ou proteção facial, com máscaras e também viseiras. Quer dizer, a proteção facial que ele está falando aqui seria a mesma coisa da viseira, que é o face shield. O que se tem discutido, né, é que o face shield, como ele tem aquela abertura lateral, ele não deve ser usado sozinho. Ele tem que ser usado com o óculos de proteção e aquele óculos de proteção que pega a lateral, que veda a lateral. Tá? Então, é um outro ponto, né, desse protocolo do CFO, que eu acho que a gente precisa ficar atento. A máscara cirúrgica para toda a equipe assistencial durante o atendimento. E aí eu volto aqui. Eu achei que a redação, assim, a gente está tendo muito problema com artigo científico, que as pessoas estão fazendo as coisas muito rápido, para liberar rápido, né? E aí, às vezes, deixa algumas coisas suspeitas. Então, fala uso de máscara cirúrgica para toda equipe assistencial durante o atendimento ao paciente com suspeita ou confirmado para COVID. O que vocês acham que está esquisito nessa frase? Durante atendimento. O que vocês acham que está errado aí? Ninguém está vendo nenhum erro aqui? Professor, repete. O uso de máscara para toda a equipe
para toda a equipe assistencial durante atendimento ao paciente com suspeito confirmado para Covid. Acho que é porque toda a equipe e também por causa da... E por causa da filtragem de partículas. E aí não pode ser máscara cirúrgica, né? Isso. Com suspeito ou confirmado, aqui, ó, mesmo que não seja um procedimento que vai gerar aerossol, você tem o risco do paciente. O paciente suspeito ou confirmado, ele tem sintoma respiratório. Ele pode tossir, ele pode espirrar. Então, aqui não é caso de usar máscara cirúrgica. É caso de usar N95 ou a PFF2. Concordam? Né? Não dá para ficar usando máscara cirúrgica com caso suspeito ou confirmado. Aí já é outra máscara. Né? São as PFF 2 ou 3 e a N95. Ou então, né, outros equipamentos, outros tipos de respiradores, mecânicos, enfim. Mas não dá para trabalhar assim. Né? Então, isso aí é uma questão fundamental. Né? Eu achei a redação bem confusa. Aí ele fala, nos procedimentos nos quais são gerados aerossóis, a máscara de escolha que fornece a melhor proteção é a N95 ou PFF2. Tá, tudo bem. É ela, tá certo isso. Né? Só que, num paciente com suspeita ou confirmado, você deve usar N95 ou PFF2. Porque é um paciente que é sintomático respiratório. Ele tem tosse, ele espirra. Né? Então, é importante a gente fazer essa leitura crítica desse protocolo, porque esse protocolo aqui, que acaba que vai ser usado lá na atenção básica. É o que vai embasar as práticas na atenção básica, porque é esse que é do conselho, que é do nosso conselho. Então, vocês estão vendo que ele tem alguns problemas aqui que eu considero até graves, né, na redação. Então, a gente precisa... Só um minutinho. Então, a gente precisa estar atento a isso aí, né? Quando da retomada, né, das nossas atividades de estágio. Ele fala da questão da N95, a PFF2, que tem a válvula expiratória, que não pode ser utilizado com controle de fonte. O que vocês entendem dessa frase dele? Que está aí marcada em amarelo. Vocês já viram a N95 ou a PFF2 com essa válvula expiratória? Não tem essa válvula, professor. Não, tem umas que tem um filtro, né? Mas essa é outra máscara. Ela tem uma válvula, na N95 não vem. Não, tem algumas que tem válvula expiratória. Tem um filtrozinho, é uma azul.
A PFF2 que eu recebi tem, mas a N95 não tem. Essa válvula, por exemplo, né, se chega lá, né, uma pessoa que está infectada, e aí você tem contato com ela, né, e tem a possibilidade de você estar contaminado, você teve um contato, você não pode usar ela. Por quê? Porque você está exalando ali. Então, você pode estar disseminando vírus, né? Então, o que é a indicação? É que quando você tem, né, essas máscaras, igual a Ana Cláudia falou aí, com aquele filtrozinho, que você coloque ali uma máscara cirúrgica sobre ela. Quer dizer, ele não fez essa indicação aqui. Porque aí, pelo menos... Aquele filtro, professor, ele não tem não existe ali dentro eu acho que tem um filtro mais fino ali dentro. Ele não fica exposto direto para o ar, não. Mas ele não filtra. Ele tem um pequeno filtro, eu não vi, não. Ele vem quando eles entregam a máscara para a gente, ele vem com um explicativo. Eu não tive a curiosidade de ler, eu só li que era máscara tal, máscara, ou X ou Y, entendeu? Mas eu não li o descritivo, eu vou ter curiosidade de ler isso aí. Dá uma lida, porque a literatura tem recomendado que se use a máscara cirúrgica sobre as máscaras que tiverem aquele filtro, porque acaba que você está exalando o ar ali. Se você tiver contaminado, você está disseminando vírus ali. Tá? Em relação ao avental, né, a gente viu lá já também quem fez o webinário, então impermeável, a gramatura dele, né, que é 50, a gramatura do gorro pode ser 30, tá? Mas o avental, gramatura 50, né? A Estela explicou bem isso para vocês por causa da trama do tecido, né? O face shield, e aí também eu chamo atenção para uma outra questão aqui, que são as laterais do rosto, está falando, protetor ocular e facial devem cobrir a frente e as laterais do rosto. Deve ser de uso exclusivo de cada profissional, responsável pela assistência, depois fazer a limpeza e desinfetar. Gente, vocês acham que tem algum modelo de face shield que cobre as laterais? Eu desconheço. Também desconheço, professor, não conheço nenhum. As laterais ficam abertas, por isso que você não usa, por isso que eu chamei a atenção para que é a questão do óculos, né? Você não usa só o face shield. Você usa o face shield com óculos de proteção. A gente tem visto até no supermercado eles usando isso, né? No caso do supermercado, é totalmente diferente da realidade de uma clínica odontológica onde você tem geração de aerossol. Concordo? Então, ali no supermercado, né, você vai ter o quê? Emissão de gotículas, você não tem emissão de aerossol. O grande problema que nós temos são os aerossóis. Então, por exemplo, se eu usar o vendedor que te atende lá, está usando, pode ser, né, válido. É válido, inclusive. Agora, para nós, né, é uma outra situação, porque o aerossol está no ar e ele vai penetrar lá nas laterais. E a gente não tem esse face shield que faça esse fechamento lateral, por isso que tem que usar o óculos. Né? O dique de borracha, tá certo, e aí, né, eles colocaram aqui sempre que permitir, porque não vai ser sempre. Por exemplo, se você vai fazer um procedimento cirúrgico, você não vai poder usar isolamento absoluto, né? Quando for possível, né?
Aí ele trata aqui da questão do bochecho, né? E aí ele fala do peróxido de hidrogênio a 1% antes de cada atendimento. Aqui eu só marquei porque ele fala ambos. Qual ambos? Não falou qual que é o outro, né? Que seria a polvidina, né? Que inclusive é muito polêmico o uso dela por causa da questão da alergia ao iodo, né? Então, tem o que se indica como tendo ação oxidativa é a povidina ou o peróxido de hidrogênio, e tem optado pelo peróxido de hidrogênio por causa do risco aí da povidina em relação ao iodo, né, que pode até, se a pessoa tiver uma reação muito forte, ela pode até ter um edema de glote, né? A questão dos procedimentos, nos casos, né, confirmados, né, o ideal é que esses pacientes sejam tratados em uma unidade, uma sala de pressão negativa, que tenha o filtro EPA, né? Já existem unidades portáteis, tá? Para atendimento. Agora, vamos pensar aqui lá na atenção básica, né? Esse paciente, né? Ele vai ter que ser encaminhado para atenção terciária, concordo? Eu não vou ter quarto com pressão negativa em unidade básica de saúde. Acho que, né, as unidades básicas de saúde vão ter que adquirir esses filtro EPA, tá? Esses portáteis, né, que tem um custo relativamente mais baixo, né, para poder fazer o atendimento, tá? Aqui ele fala que na ausência desse tipo de unidade, colocar um paciente em um quarto com portas fechadas e deixar as janelas abertas e pouca gente lá dentro e usar a N95, né? Não é uma situação ideal. Eu acho que no atual momento esses pacientes vão ter que ser encaminhados, os pacientes que tenham diagnóstico confirmado, principalmente, eles têm que ser encaminhados para atendimento a nível hospitalar. Unidade. Imaginam para vocês verem uma unidade básica de saúde como nós conhecemos lá em Betim. Se você não tiver um quarto com pressão negativa, você contamina a unidade básica todinha. Porque aquilo vai disseminar para fora do consultório, né? Então, quer dizer, tem muitos aspectos aqui desse protocolo que a gente tem que fazer uma leitura crítica. E com certeza, não posso falar com 100% de segurança, esse protocolo é o que vai chegar para as unidades básicas de saúde, né? Em relação à limpeza e desinfecção das superfícies, então ele cita os tipos, né? Que é a concorrente, que é aquela que é feita diariamente, a imediata, quando você cai alguma coisa no chão, contamina o ambiente, né? E a terminal, que é realizada após a alta, óbito ou transferência. Então, essa aqui, ó, tá? Você tem que aguardar pelo menos 15 minutos para fazer uma desinfecção. E você vai considerar que o ambiente, né, tá livre de aerossóis vamos falar de 2 a 3 horas, né, porque ainda não está sacramentado mesmo por meio de publicação na literatura.
Ele lembra lá o tempo que o vírus pode ficar, de 2 até 9 dias, né? De 2 até 9 dias a gente fala que ele é viável, que ele tem poder de infectar. Aqui ele traz uma outra questão que vocês já devem olhar quando do retorno, que é se as canetas de alta e baixa rotação de vocês têm mecanismo antirrefluxo, né? Isso é uma coisa importante para que não haja contaminação cruzada. Uma outra coisa que ele coloca aqui também é o uso de hipoclorito de sódio para a higiene de mangueiras, né, que não é o ideal. Por quê? Porque resseca as mangueiras, tá? Além de que tem uma ação corrosiva, né? Então, o ideal é ou com peróxido de hidrogênio a 0,5% ou com o álcool 70, né? Senão corre o risco de você promover a corrosão aí dos equipamentos. Os resíduos, que isso já é uma coisa que a gente, nas unidades básicas de saúde, todas já tem a coleta especial, isso aí é rotina deles, até porque a vigilância sanitária ela não permite, né? A própria vigilância sanitária dos municípios ela é muito rigorosa e não permite. Aqui ele começa a falar especificamente da questão da UTI, né? Já seria o atendimento hospitalar aí na atenção terciária. E ele ressalta, então, a questão do uso da EPI, né? Os pacientes que estejam traqueostomizados, né, entubados, ou traqueostomizados, né? A manutenção da higiene bucal, para prevenção de pneumonias associada à ventilação mecânica, deve ser mantida, né? Uma semana atrás, 2 semanas atrás, eu revi o protocolo lá do hospital, do João 23. Então, a gente manteve a limpeza, né, a higienização, usando gluconato de clorexidina, mas também foi acrescentado uma pré-limpeza aí com peróxido de hidrogênio a 1%, tá? Porque, né, o que a gente tem no momento publicado aí é que a clorexidina ela não teria uma ação eficaz contra o coronavírus, embora, como eu mostrei para vocês lá na sexta-feira, no webinário, né, tem estudo in vitro mostrando que quando o vírus não é vírus, quando é vírus envelopado, desculpa, como é o caso do coronavírus, ela tem uma ação sim, né? Então, é importante manter a higienização dos pacientes nos hospitais, nas unidades terciárias de atenção à saúde, né? Porque imagina um paciente com COVID que, além da COVID, desenvolve uma pneumonia respiratória de origem bacteriana. Você vai agravar em muita condição dele, né? Então, por isso tem sido mantido, tá? E aí o protocolo é usar também peróxido de hidrogênio a 1%, né? Ou a povidina, né? Lembrando que, embora ela tenha essa ação oxidante, ela tem sido deixada de lado pelo risco aí da alergia ao iodo, né? Então, lá no hospital, por exemplo, chega muito paciente inconsciente e desconhecido, né? Chega sem acompanhante. Como que você vai fazer uma anamnese para saber se tem, se não tem, qual que é a condição desse paciente?
Então, aqui mais uma vez, reforçando a questão do peróxido, hidrogênio. Aqui ele fala um pouco, né, da questão de que você tem que manipular, tem que preparar essa solução a 1%, tá? Essa solução você vai pegar a água oxigenada 10 volumes, né? 5 ml vai diluir em 10 ml de água, tá? A questão da escova de dente, que deve ser descartada nos hospitais, né? Isso aí tem que, já é feito como rotina, pelo menos lá no Hospital João 23, se descarta a escova depois da escovação, mas agora tem uma preocupação maior ainda, porque o vírus, a gente sabe que ele pode ficar em superfícies plásticas até 6 horas, né? E é claro que fazer o descarte no lixo infectado. As próteses, né, as dentaduras, as próteses removíveis, né, porque as próteses fixas não tem como você tirar. Mas as próteses removíveis, você vai remover, isso já é protocolo nas unidades hospitalares. Você vai remover e fazer a desinfecção com álcool 70. Tá? Ah, não pode ser com hipoclorito? Não pode ser com hipoclorito, porque é cáustico. Né? Então, o ideal é que faça com 70%, envolva numa toalha de papel e entrega para o responsável. O que eu mais achei interessante aqui é esse organograma. Eu vou tentar subir ele aqui. Espera um pouquinho. Mostrando aqui, né, a questão da abordagem do paciente. Então, a primeira coisa é a triagem, seja por telefone ou presencial, né, para saber se tem sinais vitais, aferição da temperatura, no caso presencial. É tratamento eletivo ou é tratamento de urgência e emergência? Né? Então, aqui, em relação ao tratamento eletivo, eu vou ter que considerar se é caso não confirmado, se é sintomático suspeito, se é caso sintomático confirmado. Tá? Então, aqui o que ele está indicando? Todas as situações, postergar. Né? E aí ele classifica também os pacientes por categoria. Né? Então, categoria 1 aqui, ele coloca que seria só orientação de cuidados bucais. Os tratamentos de urgência e emergência, então, né, eu vou ter que avaliar se é doença em atividade, tá? Né? Então, o paciente está com dor, né? Então, aí eu vou avaliar se ele está estável, se ele está instável, vai ter uma avaliação médica, né? Se ele estiver estável, atendimento ambulatorial, hospitalar, enfermaria, para as categorias 1, 2 e 3. Se estiver instável, ele vai ter que ir para UTI mesmo, né? Seriam as categorias 2, 3 e 4. Os casos tratados, que já foram tratados, né, da COVID, se a recuperação for maior que 30 dias, maior ou igual a 30 dias, vai fazer o atendimento, né, normal. Tá? Lógico que com os cuidados de biossegurança. Né? Então, aqui ele explica as categorias. Categoria 1 seria tratamento seriam orientações de higiene bucal. Tratamento, categoria 2, tratamento de urgência e emergência. Né? 3, descontaminação orofaríngea. Né? Procedimentos que vão produzir aerossol. Tá? Então, né? No pré-procedimento odontológico e higiene bucal, uso do bochecho, tá? Categoria 4,
né? São os pacientes já entubados, e aí o que ele orienta aqui é continuar o tratamento preventivo da pneumonia por ventilação mecânica, né? Aqui ele traz um protocolo para descontaminação orofaríngea, né, com peróxido de hidrogênio ou a povidona, né? E que traz a quantidade, algumas orientações, isso aqui nos pacientes hospitalizados, né, gente? Então, posicionar acima do CUF, usar um tampão com gás, tá? E aqui ele prioriza aqui também o peróxido de hidrogênio, né? Então é isso. Então é esse protocolo que a gente tem aí, que é o oficial do Conselho Federal de Odontologia, é esse protocolo que a gente vai observar aí na maioria das unidades básicas de saúde, tá? Mas tem essas ressalvas que nós vamos ter que ficar atentos, né? Eu acho que a gente tem que considerar que, no momento, as coisas estão sendo feitas, às vezes, de forma muito às pressas, né? Há uma certa pressão aí na retomada das atividades presenciais, né? Então, a gente tem que ficar atento e ler as coisas com cuidado e com atenção, para que a gente possa repassar para as pessoas, né, com segurança, né, e possa executar com segurança, né? Então, o que a gente tem hoje, oficial, na odontologia, né, em termos de cuidados, é esse protocolo que é do Conselho Federal de Odontologia, né, que é a entidade máxima que fiscaliza e é responsável pela regulamentação da nossa profissão, tá? Então, ele já trouxe alguns avanços aí, né, e o principal deles, no meu entendimento, é essa questão mesmo de já estar inserindo aí a possibilidade de triagem do atendimento, né, da teleodontologia, do atendimento à distância, né? Era isso, gente. Com certeza, quando da retomada, então a gente vai seguir, vai ter lá as unidades básicas de saúde seguindo basicamente esse protocolo. Professor, quando nós voltarmos, será que vai haver esse protocolo editado, disponível lá nas unidades que nós tivermos? Rubens, eu vou mandar para a Ana Cláudia agora o arquivo, tá? Ok. Para vocês terem ele. Aí vocês podem salvar no próprio celular, né? Ok, perfeito. Que aí você vai ter ele à mão se você precisar. Tá? Tem que dar uma estudada nele, porque são muitos passos que ele dita para um novo atendimento, né? E eu vou mandar esse meu aqui, porque eu já marquei algumas coisas que eu acho que estão meio dúbias, vamos falar assim, para vocês já ficarem atentos em relação a isso. Ok. Ok? Ok, eu vou te mandar, tá, Ana Cláudia? Pelo WhatsApp, o arquivo. Certinho. Que aí você disponibiliza para a turma. Ok? Ok. Tá, e eu vou olhar aquela outra questão que a gente conversou e depois eu passo para a Ana Cláudia. Oi. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem também. Só queria que você me esclarecesse uma dúvida, pode ser? Pode, claro.
O senhor falou que em procedimento que não gera aerolização, pode ser usada aquela máscara comum, né? A máscara cirúrgica, não foi isso? Tá. Mas a gente considerando o atendimento em clínica e escola, que é o nosso caso, e que algum colega esteja fazendo um procedimento com aerolização, não seria bom que todos nós usássemos essa PFF2 Sim, ou A3, não? sim. Sim. Eu estou falando, aqui a gente está falando no contexto da atenção básica. Então, eu estou pensando que o Ah, dentista está lá, por exemplo, atendendo, fazendo uma triagem de um paciente. Ele não está certo. fazendo atendimento com geração de aerossol. Aero- Tá, então agora eu entendi que eu fiquei preocupada, assim, que clínica e escola são vários colegas fazendo os procedimentos, por isso que eu fiquei preocupada. E nesse caso, nem é bom nem a gente tirar a máscara nem na clínica, né? E outro Não, caso também, que esse aí seria assim, que eu pensei, não seria bom também que o paciente usasse jaleco descartável, gorro, além de todos esses procedimentos que nós vamos ter com eles, de lavar as mãos, usar álcool, usar sim, sim. o Isso esqueci já agora. tá até previsto. Está previsto também, né? Ah, Tá. tá. Que eu acho que seria uma garantia maior para a gente e para o paciente também, que vem da Não, rua. sim. Pega, tá. Então, tá. Mas eram essas dúvidas mesmo, professor. Obrigado. Nada. Eu acredito muito, e cada vez acredito mais, que o que vai ser a grande tecnologia aí que vai nos ajudar vai ser a luz ultravioleta. Que aí a gente vai resolver uma série de problemas, porque você descontamina o ambiente. Com certeza. Agora, né, isso se a gente pensar lá na clínica da escola, eu acho que isso, né, incorporar essa tecnologia, que vai ter um custo, é claro, não vai ser tão complicado. A questão são as unidades básicas de saúde. Então, Você as coisas que estão tem. surgindo. Isso seria interessante na clínica, professor. Outra coisa também que eu vi foi numa padaria aqui perto de casa, eles estão usando o álcool gel. Vez você, ao todos os lugares, você chega, pega, aperta e usa o álcool gel, eles colocaram no equipamento que você aperta com os seus pés e o álcool sai. Então, acho que ambiente que tem muita gente seria bem interessante também. É, vai ter uma incorporação de tecnologia. Um dia desse eu recebi um vídeo aqui de um supermercado em São Paulo, foi uma amiga de São Paulo que me mandou. Que você põe o carrinho, já tem algumas câmaras com luz ultravioleta. Então, você fez suas compras, pôs no carrinho e coloca o carrinho dentro dessa câmara de luz ultravioleta. Então, ele descontamina tudo ali que você comprou. Fruta, tudo fica lá dentro do carrinho. Então, eu acredito que essa tecnologia da luz ultravioleta, ela vai ajudar muito aí nessa questão da desinfecção, né? A grande questão que eu chamei a atenção de vocês é isso chegar nas unidades básicas de saúde, né? Mas vai ter que ser incorporado, vai ter um custo. Com certeza, e está tendo um custo muito alto com a Covid, né? Então, assim, eu acredito que chegue, mas vai demorar um pouco mais para chegar. Com certeza, né? Então, pessoal, era isso, né? Se vocês não tiverem mais dúvida, eu vou encerrar a nossa aula e vou encaminhar para a Ana Cláudia esse arquivo e eu sugiro que vocês tenham ele salvo no celular, ok? Professor, eu Sim. vou receber mais um pouquinho. O senhor disse que o portfólio é para mandar no dia 27, mas o senhor comentou hoje que algumas pessoas já estão mandando. Posso mandar ou mando no dia 27 mesmo? Deixa para você mandar no dia 27. Dia 27. Tá ok, então. Obrigada. Ok? Então tá, Ok. pessoal. Abraço para todo mundo aí, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, professor. Muito obrigado.
Boa Boa tarde. tarde. Obrigada, professor. Tchau. Boa tarde.